O Wolverine é um dos mutantes mais preparados para um combate direto, sendo letal e tendo algumas capacidades bem interessantes. Então, se tiver curiosidade para saber o quão poderoso ele é só vir comigo. Suave, que quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, hoje eu vou trazer um vídeo que eu meio que tô devendo há um certo tempo, desde que eu fiz o nível de poder do Ciclope, bem na verdade. Porque hoje eu vou falar sobre o verdadeiro poder do Wolverine, aquele que é talvez o X-Men mais popular. Enfim, geral sabe que o Wolverine é um mutante extremamente perigoso para uma luta direta, não só porque ele tem um bom nível físico, mas porque a anatomia, e nesse caso eu estou me referindo ao esqueleto de Adamantium, e o combo de poderes do Logan é ideal para esse tipo de combate. Então hoje eu vou falar para vocês sobre as principais características dele para lutas, então se arruma nessa cadeira para não ficar com a postura toda torta, igual o Logan, e bora pro vídeo. Para começo de conversa, nós vamos falar da força física dele, isso excluindo o Adamantium. Então assim, nessa parte eu vou falar da força dos chutes e socos do Wolverine sem utilizar as garras para cortar, ou seja, é só força de impacto. E meu amigo, por mais que esse não seja o foco do personagem, e por consequência os roteiristas não abordem tanto a força do soco do Logan, ele é bem fortinho. Isso porque, entre os personagens que ele enfrenta, tem por exemplo o Homem-Aranha, que eu já fiz um vídeo sobre o nível de poder dele, então eu não vou entrar muito nesse tópico, e se você tiver curioso é só dar uma olhada no vídeo que está aparecendo aí no card. E alguns outros personagens, um deles é o Punho de Ferro, que não estava usando o Ki, mas sendo sincero, o Danny ainda é uma aberração em força mesmo sem isso. Não à toa que ele fere outras armas imortais mesmo sem utilizar o Ki concentrado na mão, e ele também peita o Luke Cage mais ou menos nessa mesma condição. Então assim, mesmo que no treino contra o Logan ele estivesse com menos poder e alcance, ele ainda não estava tão longe assim do nível normal dele não. Até porque, não é nenhum absurdo considerar que os socos do Punho de Ferro tinham potencial para destruir cidades e coisas do tipo, porque, bom, ele consegue enfrentar os adversários que ele normalmente enfrenta, mesmo sem utilizar o Ki. Então, né? E assim, a mesma coisa vale para um outro personagem que o Wolverine sai na mão com uma certa frequência, o Capitão América. E bom, o Steve dá murros tão fortes que o próprio Homem-Aranha já brincou perguntando se ele tinha uma bomba nuclear debaixo da luva, e no geral o Logan sempre lutou de igual para igual com o Steve, tanto usando as garras quanto não. Então, eu não acho nenhum absurdo também. Mas aí nós temos o diferencial do Logan, que é o Adamantium no esqueleto dele. E por causa desse Adamantium, o Wolverine é capaz de fazer coisas que, em outro contexto, ele não seria capaz de fazer, como por exemplo, cortar sentinelas como se elas fossem feitas de manteiga e coisa do tipo. É realmente um corte limpo. Isso porque o Adamantium é um metal extremamente resistente, ou no caso do Logan, eficaz para cortar as coisas. Mas muita gente acha que o Adamantium é algo indestrutível, porque pesos pesados muitas vezes são incapazes de quebrar coisas feitas com ele. Mas a verdade é que o metal é igual aos próprios personagens, ele tem seus altos e baixos. Então, do mesmo jeito que uma hora um personagem pode destruir estrelas e na outra ele sofre para chegar a níveis planetários, o Adamantium também tem essa variação. E só para exemplificar, eu tenho duas ocasiões que reforçam essa ideia. A primeira foi quando a Jane Foster com os poderes do Thor sofreu para amassar uma porta de Adamantium e Vibranium, o que beleza, ela estava enfraquecida, mas esse não é o contexto, e sim que daria uma impressão de que nem os pesos pesados conseguiriam fazer algo desse tipo. Mas, por outro lado, a Capitã Marvel, ou melhor, a Miss Marvel, porque na época que eu vou falar aqui, ela ainda estava usando esse manto. Mas enfim, nessa época ela quebrou com uma certa tranquilidade as travas feitas dessa mesma combinação. Ou seja, as coisas não são tão simples. Enfim, o Logan em média consegue cortar a pele do Hulk, do Thor e em momentos mais extremos até do Thanos. Mas se nós formos sermos sinceros, o esqueleto de Adamantium não faz o Logan uma ameaça real para nenhum desses caras se eles forem bem representados. Coisa que não acontece em HQ dos X-Men, porque normalmente todo mundo fica bucha nas HQs deles, mas isso é papo para outro vídeo. Mas antes, bom, eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de conteúdo nerd e tal, até porque vocês não caíram nesse canal por nada. Então, sejamos sinceros, você gosta desse tipo de vídeo, então se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque toda semana eu posto um vídeo sobre algum assunto nerdístico, tipo análise de nível de poder, batalha de personagem, conto como foram histórias ou lutas oficiais sobre alguns personagens e tal. Trago vídeos informativos e coisas do tipo. Enfim, eu falo sobre HQs, animes, jogos e tudo mais.
Então se você acompanhar o canal vai ter um vídeo desse toda semana. Então seja bem-vindo e é isso. O Adamantium ainda dá uma sobrevida pro Logan na parte de resistência, porque como a maioria dos adversários dele não tem como destruir o esqueleto dele, no melhor dos cenários o cara vai conseguir tirar ele de combate danificando outras partes do corpo dele, como o cérebro e tal, e nocautear ele. Mas é aquilo, ainda é extremamente difícil porque, bom, o velho Logan tancava explosão de nível montanha, né, então... Mas assim, velocidade também não é um problema pro Carcaju, porque não só ele se escala com gente como o Homem-Aranha, que consegue reagir a ataques na velocidade da luz, como ele próprio já reagiu aos lasers e tal. Então, apesar de não ser possível pro Logan desviar de todo o ataque nessa velocidade, dependendo da distância que ele esteja do raio e do disparo, é possível ele reagir e desviar até de alguns. E só para ficar claro, é mais fácil o Logan desviar de um tiro de luz padrão do que ele desviar de um feixe de energia do Ciclope, por exemplo, justamente porque o tamanho da rajada varia. Então, não seria só a distância o problema, teria também o tamanho da rajada. Mas, eu acho que vocês entenderam, no geral ele consegue desviar de tiros de luz, mas não necessariamente ele vai desviar de todos. Além disso, o Logan tem sentidos extremamente aprimorados, conseguindo sentir cheiros e rastrear pessoas no esgoto, mesmo com ele estando acima de prédios. Ele também consegue saber se alguém está mentindo e ouvir coisas que ninguém normal conseguiria, porque novamente os sentidos dele são extremamente aprimorados. Além disso, o Wolverine é um artista marcial bem eficaz, sabendo diversos estilos de artes marciais e de forma geral tendo conhecimento de como dar cabo de qualquer tipo de ser vivo no universo, seja por pontos de pressão para ignorar a resistência física dos alvos dele ou só na trocação de uma forma geral. Porque, né, como eu disse, ele conseguiu vencer o Punho de Ferro em um treino e todo mundo sabe o quão absurdo é o nível marcial do Danny. E para vocês terem uma ideia, também tem um outro vídeo aí aparecendo no card. Mas, enfim, essa é a minha análise do nível de poder do Wolverine, dos poderes e das habilidades dele. Comenta aí se você concorda ou discorda do que eu disse, ou se eu esqueci alguma coisa que você acha interessante de citar e tal. Porque por hoje não tem muito mais que eu possa dizer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigado para todo mundo que viu até o final. De verdade, valeu pela força. Enfim, eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!